Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Realpolitik. Hoje vamos falar de um evento diplomático que ocorreu há 68 anos na cidade indonésia de Bandung e transformou por completo a política e geopolítica internacionais, criando uma base multinacional não aliada completamente com um dos blocos político-ideológicos, Estados Unidos ou União Soviética, da Guerra Fria e alicerçada na premissa da não ingerência e anticolonialismo. Venham daí. De 18 a 24 de abril de 1955, representantes de 29 estados afro-asiáticos encontraram-se na cidade indonésia de Bandung, mais precisamente no edifício Gedung Merdeka, para discutirem medidas de cooperação económico-cultural entre os polos africano e asiático e estabelecerem as bases para a formação de um terceiro bloco político-ideológico. A ideia de criar um terceiro bloco surgiu com a Guerra da Coreia, que, como sabemos, decorreu da invasão da Coreia do Norte comunista ao sul capitalista, terminando num impasse após a libertação sulista pela coligação liderada pelos Estados Unidos. E ideias do comandante das forças da coligação, o general Douglas MacArthur, de invadir a República Popular da China e talvez mesmo recorrer à arma nuclear para tal. À época, a Jugoslávia de Tito e a Índia de Nehru recusaram fazer parte de uma das coligações político-ideológicas em combate na Península, dando a ideia da possibilidade de se formar um bloco de países que não viviam sob direta influência político-militar americana ou soviética. Por exemplo, apesar da Jugoslávia se situar do lado de lá da cortina, as suas políticas assentavam no chamado modelo titoísta, que apresentava, ou melhor, que emprestava, assim que é, do capitalismo na abertura económica, promoção do turismo fora do Bloco de Leste e investimento interno, e do comunismo na concentração do poder político num partido único e na defesa dos interesses do Estado sob a forma de uma polícia política e na repressão de secessionismos e sentimentos separatistas. Este terceiro bloco, intitulado Movimento dos Não Alinhados, encabeçado pela República Popular da China e Zhou Enlai, era composto por Estados que, contudo, se aproximavam de um dos dois blocos da Guerra Fria. Se a China se caracterizava como sendo um Estado comunista, totalitário e cujo líder Mao Zedong se instituiu como um dos sucessores das políticas de Stalin, a Indonésia de Sukarno, por exemplo, outro país que pertencia a estes movimentos não alinhados, destacava-se como sendo um dos bastiões do anticomunismo na Ásia, responsável por um dos maiores massacres de comunistas na história. A perspectiva chinesa contra a possibilidade de criar este terceiro bloco era vista com muito bons olhos por Pequim, nomeadamente no pós-ruptura sino-soviética da década de 1960. Com a morte de Stalin em 1953 e a chegada de Khrushchev ao poder em Moscou, o líder chinês Mao Zedong discordou das políticas de abertura e liberalização, até certo ponto sabemos que aquilo não era uma verdadeira liberalização, do novo regime soviético, portanto do Khrushchev, a juntar uma tensão crescente na fronteira sino-soviética ao longo do rio Amur. Para além destes episódios esporádicos, é importante percebermos de onde surge a vontade chinesa de encabeçar uma segunda via do comunismo e, como tal, uma terceira via de modelo de desenvolvimento. A primeira via de modelo, como sabemos, é o capitalismo, a segunda é o comunismo e a terceira seria esta encabeçada pela China. Daí os epítetos primeiro mundo, como sendo o mundo capitalista, o segundo mundo, como sendo o mundo socialista / comunista, liderado pela União Soviética, e o terceiro mundo, como sendo, digamos, um mundo composto pelos países mais pobres do mundo, menos desenvolvidos e muitas vezes encabeçado pela República Popular da China ou até pela Índia, como veremos mais à frente. Portanto, vamos então perceber então isto. Para além destes episódios esporádicos, é importante percebermos de onde surge a vontade chinesa, portanto, de encabeçar uma segunda via do comunismo e, como tal, uma terceira via de desenvolvimento. Em primeiro lugar, existe uma desconfiança histórica de Pequim para com Moscou. É importante notar que, tal como as potências coloniais europeias ocidentais fizeram parte dos chamados Tratados Desiguais, impondo à China, à época Império Qing, ou Qing, o chamado século de humilhação, que apenas terminaria em 1949 com a vitória comunista, que é algo realmente muito conveniente, diga-se, estabelecer aqui este limite temporal. Também o Império Russo estabeleceu uma zona de influência própria e por isso contribuiu para o enfraquecimento do poder chinês. Como vimos, a administração da Manchúria ou de Port Arthur. Depois é importante perceber a diferença fundamental entre o comunismo soviético e o comunismo chinês, que ao contrário do que se possa pensar, não são de todos semelhantes. O comunismo soviético surgiu, além da cessão
dos bolcheviques do Partido Social Democrata Trabalhista Russo, da revolta da classe operária das cidades e seus subúrbios. Classe essa que surgiu do rápido e desorganizado processo de industrialização russo encabeçado por Sergei Witte, que era um ministro do czar Nicolau II. Já o comunismo chinês surgiu no campo, pela mão de Mao, bem sabemos, muitas vezes forçado, ou se calhar a maior parte das vezes, mas essencialmente da revolta dos camponeses chineses contra a servidão e a exploração que afirmavam ser alvo por parte dos seus senhores. A China, à altura, ainda vivia, digamos, num sistema feudal. Mao nunca viu com bons olhos as diretivas de Moscovo sobre como este devia de conduzir a sua política interna, já que acreditava que a Revolução Comunista Chinesa possuía outras características incompatíveis com a vontade de ingerência soviética. Para além disto tudo, Stalin considerava Mao como um subalterno. Pelo menos foi assim que o tratou durante a visita do timoneiro a Moscovo, onde Mao foi ignorado durante grande parte do tempo. É também, apesar disto, importante notar que havia, como é lógico, cooperação. Nesta visita que Mao fez à União Soviética foi assinado o Tratado de Amizade, o chamado Tratado, o Pacto de Amizade Sino-Soviético. Inúmeros engenheiros, especialistas soviéticos na área da construção, das infraestruturas, da ciência, etc., foram para a China para, digamos, ajudar no processo de industrialização e desenvolvimento económico do país. Portanto, havia cooperação, mas havia sempre esta desconfiança. Com a Conferência de Bandung e a efetivação da criação de movimentos não alinhados, a República Popular da China procurou então transformar-se, como eu já previ antes, na potência do terceiro mundo, intervindo militarmente até em diversas ocasiões, no Vietnã, ao lado do Ho Chi Minh, e em Angola, por exemplo, ao lado da UNITA e do FNLA, quando Moscou apoiava o MPLA, ou seja, outro país comunista, digamos, aquele que seria o mais óbvio parceiro da União Soviética em termos político-ideológicos, até mesmo económicos, etc., a apoiar a força contrária àquela apoiada pela União Soviética, ou seja, a apoiar a UNITA em vez de apoiar o MPLA. E, como sabemos, o modelo de Mao, da República Popular da China, serviu também de modelo político-ideológico para déspotas desiludidos com Moscou pelo abandono do stalinismo, como casos como o albanês Enver Hoxha, o coreano Kim Il-sung, o romeno Nicolae Ceausescu ou o cambojano Pol Pot, este numa escala, se calhar, nunca antes vista, digamos assim. A posição indiana de Nehru na Conferência de Bandung foi tudo menos clara. Após 89 anos de colonialismo britânico, no chamado British Raj, a Índia alcançou a independência em 1947, mantendo-se, contudo, sob a administração britânica apelidada de Dominion of India, até 1950. Na prática, este Dominion consistia num Estado transitório que tinha como mais alto representante autóctone o Primeiro-Ministro, o próprio Nehru, e como chefe de Estado, o monarca britânico, à época o rei Jorge VI. Em Bandung, a Índia apresentava-se como uma das mais jovens democracias, mas que, contudo, estava já envolvida num conflito regional que depressa se tornou uma proxy war entre as duas superpotências, as guerras indo-paquistanesas. Tal como a Índia, também o Paquistão obteve a sua independência em 1947, resultado do processo de partição do subcontinente. Liderado por Muhammad Ali Jinnah, a nova República Islâmica transformou-se num baluarte, ainda que, digamos, muitas vezes ambíguo e receoso, dos Estados Unidos e da própria República Popular da China, por oposição à Índia, como sabemos. Portanto, as dinâmicas de alianças na região do subcontinente indiano funcionam quase sempre assim. Se a Índia se alia à União Soviética, agora a Federação Russa, o Paquistão vai se aliar ao adversário ou inimigo da União Soviética ou da Federação Russa, que tanto pode ser os Estados Unidos como a própria República Popular da China. Aliás, o Paquistão detém com a República Popular da China aquilo a que chamam uma relação especial, é quase uma relação de amizade profunda. Digamos que o Paquistão foi dos primeiros países a reconhecer a soberania do Partido Comunista e, portanto, a própria República Popular da China, ao invés de reconhecer a República da China, o Taiwan, como o legítimo herdeiro de uma China pós-ocupação japonesa. Portanto, isto é bastante importante notar.
Isto deveu-se então ao facto da Índia de Nehru se ter posicionado favoravelmente a uma aproximação à União Soviética, muito devido à partilha de políticas anticolonialistas. Convém lembrar, claro, que à época no território do subcontinente indiano se encontrava o Estado português da Índia, o último resquício colonial no subcontinente. Um dos princípios saídos de Bandung foi o princípio da não ingerência, assim aqui, baseado na Carta da ONU e parte dos 10 pontos sobre a promoção da paz e cooperação mundiais, que promovia a autodeterminação dos povos e a ideia de que o poder do Estado-nação, por mais pequeno que fosse, deveria ser superior às motivações e impulsos das duas superpotências. Talvez um dos maiores exemplos da praxis do princípio da não-ingerência tenha sido a crise do Suez de 1956, mais precisamente a maneira como o Egito lidou com essa crise. A 23 de junho de 1956 chega ao poder no Egito o general Abdul Gamal al-Nasser, oficial egípcio que havia fundado o movimento dos oficiais livres no pós-1948, com o intuito de restaurar o prestígio das Forças Armadas após a derrota frente a Israel e a fundação do Estado judaico. Portanto, chega ao poder na terra natal após afastar o primeiro presidente egípcio, o general Naquib, do poder. A visão política de Nasser estava cimentada no conceito do pan-arabismo, a união de todos os povos árabes num só Estado, capaz de impedir imiscuições de terceiros e defender os interesses do mundo árabe, agora ameaçado por Israel, que tinha como aliado os Estados Unidos, como sabemos. Além desta componente nacionalista, Nasser partilhava com o homólogo sírio a vertente ideológica do pan-arabismo, eminentemente socialista. Não era comunista, logicamente, pois tinha em consideração o papel da religião na condução da política do Estado, apesar de diminuto. Sabemos que o pan-arabismo era essencialmente laico, não é? Por exemplo, Saddam Hussein era um socialista, o partido base dele, o basismo, digamos assim, de Saddam Hussein, era um partido árabe, digamos, inspirado em Nasser, socialista, e por isso não tinha lá muito, não apreciava muito o poder dos mulás, dos imãs, digamos, da elite religiosa, que aliás provocou, digamos, como sabemos, a invasão do Irão por parte do Iraque na guerra Irão-Iraque 1980-88. A ideia de Saddam de prevenir a expansão do fanatismo religioso e do poder dos teocratas que poderia ameaçar o seu quase secularismo que estava a tentar implementou de certa forma durante o seu tempo no Iraque. Portanto, eu disse há pouco que a crise do Suez foi o zénite da doutrina de não ingerência. Vejamos então que conflito foi este e por que tanto contribuiu para a afirmação de Nasser no panorama do terceiro mundo. Quando a sua chegada ao poder, Nasser procedeu à nacionalização do famoso Canal de Suez, onde passavam mercadorias vindas da Ásia e em direção à Europa, à época controlado por Londres, este canal. Como resultado da nacionalização, Israel perdeu o acesso ao Mar Vermelho e ao próprio canal, declarando por isso guerra ao Egito. Com o apoio da Grã-Bretanha e França, receosas de que a crise contribuísse para o despontar do anticolonialismo em África, e portanto a perda dos seus impérios, as tropas israelitas avançaram sobre o Sinai, ocupando a península. De seguida, tropas aerotransportadas franco-britânicas aterraram no Suez de forma a proteger a infraestrutura, mesmo contra as ordens de Nasser, que havia nacionalizado. A invasão franco-britânica foi respondida com uma ameaça de ataque soviético caso a integridade territorial do Egito não fosse respeitada, o que levou a outra superpotência, os Estados Unidos, a pressionarem os aliados europeus a retirarem e entregarem a concessão do Suez ao governo do Cairo, de forma definitiva. Assim foi, e com o fim da guerra ficou ainda mais claro que não haveria volta a dar no que à manutenção dos impérios coloniais francês e britânico dizia respeito. O fim estava mesmo aí. Por fim, achei por bem mencionar 3 atores políticos que serviram de inspiração para os mais diversos movimentos anticolonialistas e que, digamos, saíram de Bandung. Sukarno, Nyerere e Nkrumah. Sukarno era um ditador indonésio, poder-se-á dizer que deu tanto no cravo como na ferradura. Foi rebelde na juventude, contra a administração colonial holandesa da Indonésia e vencedor da guerra colonial holandesa. Sukarno estabeleceu-se como ditador do país após anos caóticos de democracia parlamentar, criando o conceito de democracia guiada, isto entre aspas, que não mais queria dizer ditadura, como sabemos.
À entrada para a década de 1960, inspirado pelos resultados de Bandung, Sukarno decidiu aplicar políticas de aproximação aos Estados comunistas da União Soviética e República Popular da China, muito pela sua posição anticolonialista. Esta virada à esquerda irritou a comunidade religiosa indonésia, nomeadamente os líderes islâmicos, naquele que é, em termos populacionais, atenção, o maior país islâmico do mundo. Pressionado, Sukarno, digamos que inverteu a agulha por completo e ordenou aquele que seria um dos maiores massacres do século XX. Entre 1965 e 66 foram mortos qualquer coisa como 500 mil a 1 milhão de comunistas indonésios, responsabilizados pela tentativa de golpe de Estado a 1 de outubro de 1965. Diz até que esta tentativa de golpe de Estado foi patrocinada pelo próprio Sukarno para ter, digamos, uma justificação para ordenar este massacre. Como resultado, o Partido Comunista Indonésio foi legalizado e virtualmente extinto. Num instante, a Indonésia passou de simpatizante do modelo de Marx a um dos maiores bastiões anticomunistas na Ásia, semelhante à Tailândia, como sabemos. Kwame Nkrumah e Julius Nyerere foram chefes de Estado do Ghana e Tanzânia, respectivamente, impulsionadores da teoria do panafricanismo. Semelhante ao panarabismo, o panafricanismo defendia na sua essência a união dos Estados africanos, nomeadamente daqueles situados abaixo do Sahel, e por isso diferentes, essencialmente, na cor de pele dos povos a norte da faixa do Sahel, estes árabes. Juntamente com o imperador etíope Haile Selassie, Nyerere e Nkrumah foram a força motriz por trás da criação da União Africana, à época a Organização de Unidade Africana, era assim que se chamava, sediada em Addis Abeba. Mas porquê Addis Abeba? Essencialmente por esta ser a capital do único território africano não colonizado no pós-Conferência de Berlim de 1884-85. Abissínia, agora Etiópia, como sabemos. Sabemos perfeitamente que a Abissínia foi alvo de uma invasão e de uma espécie de colonização italiana do pós-1935, mas não foi um território considerado colónia no sentido mais vulgar do termo, perdão. Ou seja, não saiu de Berlim, da Conferência de Berlim, que foi efetivamente o espaço e o evento que definiu as novas fronteiras de África e que territórios iriam possuir quem? Portugal, França, Reino Unido, Bélgica, etc. Que países é que possuiriam esses territórios, e de todos os territórios escolhidos, a Abissínia não foi escolhida e manteve-se independente. Claro que depois a Etiópia, como sabemos, invadiu, porque a Etiópia já possuía ali a Eritreia e a Somalilândia, faziam parte do seu império colonial, portanto seria uma questão de tempo até a Etiópia, digamos que, invadir a Abissínia. Assim foi com Mussolini, como sabemos. Mas essencialmente a ideia da colocação da sede da União Africana, como se chama atualmente, em Addis Abeba era essa mesma intenção, ou seja, demonstrar que havia realmente uma imagem de independência e união de todos os povos africanos, nomeadamente na ONU, onde se esperava que esta União Africana criasse uma posição comum no espaço internacional, ou seja, criasse aqui um bloco de países africanos, 50 e tal países, portanto o maior bloco seria o maior bloco em termos de número de países, que pudessem defender todos o mesmo tipo de ideias políticas e, portanto, pudessem atuar em conjunto na ONU de acordo com os seus interesses e sempre para favorecer os seus interesses. E pronto, chegamos ao fim deste 7º episódio, espero que tenham gostado e já sabem, vemo-nos na próxima terça-feira. Se tiverem alguma dúvida, questão ou sugestão, o e-mail é o realpolitik23@gmail.com. Até lá!